Shalom, muita paz, muita luz. A todos de boa vontade, na luz da verdade de Emmanuel Abidruchin, autor da obra em 3 volumes, Mensagem do Graal, na luz da verdade. Recomendo esse livro a todos. É o prometido Espírito da Verdade. Cristo prometeu. Mensagem do Graal, na luz da verdade de Abidruchin. São editados pela Ordem do Grau na Terra, no português brasileiro, www.graal.org.br, pela Fundação da Mensagem do Graal, www.grau.d. A sede da Fundação da Mensagem do Graal fica em Stuttgart, Alemanha. Publica a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas, os principais idiomas do mundo. E no caso português, português europeu, enquanto que a Ordem do Graal, com sede em Budas Artes, Grande São Paulo, publica apenas em português brasileiro. Eu estava desenvolvendo um tema aí sobre Vênus, né? Falando sobre Vênus. Eu na verdade, quando iniciei o vídeo, né, o vídeo anterior, com a intenção de falar mais sobre a religião graalita, né, que eu estou lançando essa ideia, né, religião graalita, Igreja Nova Palavra, e religião graalita da ordem, não, da mensagem do Graal, né, no sentido assim penso de possibilitar uma vivência maior das pessoas, uma difusão maior da mensagem do Graal no mundo, primeiramente aqui no Brasil. Então está lançada essa ideia. Eu até vou mostrar o desenho que eu fiz, que eu tenho publicado no Facebook. Nas minhas páginas do Facebook, né? Antônio César com S Domingues Edo, H-E-D-O. Então essa daqui é a religião graalita, Igreja Nova Palavra. Então a religião, vamos dizer assim, ela é um elo, é uma espécie de imã que nos faz ansiar pela espiritualidade, pela vontade de Deus, por Deus, enfim, para o retorno à nossa pátria paraíso. Mas agora isso é só possível autoconscientemente, obtendo a autoconsciência após muitas encarnações na Terra. Hoje cada ser humano tem uns dezenas de encarnações, né? Ainda mais quando depois da escravização ao raciocínio, ele ficou mais preso à Terra, né? Necessitando mais de encarnações. E muitos acabam se perdendo, né? Definitivamente, por causa do pecado original, depois que veio em decorrência o pecado hereditário, que todos os descendentes cada vez vão nascendo com o cérebro interior muito desenvolvido, e o cérebro posterior, que é do cerebelo, que é a sede da intuição, ela foi se atrofiando e devia ter tamanhos semelhantes. Por causa disso que as pessoas têm essa tendência de, logo que finda o período da infantil, enfim, período de criança, passa adolescente e jovem adulto, predomina o raciocínio. Então isso já escraviza a Lúcifer. Lúcifer, que ele se utiliza do raciocínio para escravizar-nos, né? E essa religião graalita tem esse sentido, porque é uma... O que é religião? Religião é religar-nos à nossa origem, né? Tem diversos... por exemplo,
Buda, Maomé, Zoroastro, Lao Tse, enfim, Jesus Cristo. Eu não estou querendo comparar com Jesus Cristo com Maomé, nem Buda, não, porque eram preparadores, Krishna também, do hinduísmo, são preparadores do caminho, né, para a vinda do Senhor, né, um filho de Deus, no caso Jesus Cristo, e Emmanuel Bidrushim, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, mas fundamentalmente, quando vem um doutrinador, né, vamos dizer assim, ele, ele lança uma nova luz, uma nova sabedoria para os seres humanos, tem alguns rituais. Quando essa crença, essa religião se mantém pura, ela é uma ferramenta perfeita para que o ser humano possa vivenciar é, essa religião e, e ter essa ligação, porque o conceito de religião é fundamentalmente espiritual, é imaterial, não é terrenal. O caminho, como Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Porque esse caminho sempre existiu, é o caminho do amor, o amor de Deus, que faz com que nós sejamos naturalmente atraídos para a nossa pátria. Porém, depois do cultivo do raciocínio, as nossas intuições ficaram turvadas. Nós próprios colocamos entulhos nesse caminho. E não, a maioria não consegue percorrê-lo naturalmente. Agora, o sentido de religião é isso, é essa ligação. Jesus, por exemplo, ele era vamos dizer, essa religião viva, vamos dizer assim, esse caminho, é, esse elo, vamos supor, esse caminho, esse elo vivo, né? Ele não ia fundar uma religião, porque ele próprio estava encarnado, ele era o caminho, ele era esse sentido de religião, né? Que transcende. Agora, o sentido assim para o ser humano da religião é vivenciar essa doutrina, vivenciar corretamente essa doutrina de Cristo, e desde que ela se mantenha pura e seja bem interpretada, com uma crença pura, uma religião pura, ela tem a ferramenta perfeita para que possa vivenciar através da intuição. É praticamente intuitivo, é uma ligação intuitiva. Então é imaterial, algo que se desprende de nós, do nosso da nossa mais interna essência, que é a espiritual. Então ela faz essa conexão, ela se liga a esse caminho. Né? A gente é atraído como um poderosíssimo imã. Então a religião ele é um conceito, vamos supor, imaterial, que, que é formado através da nossa intuição, do nosso anseio pela luz, por Deus. E é uma questão, é uma irradiação intuitiva que nós, através dessa pureza de pensamento, tudo, nós nos somos atraídos naturalmente. Agora, se nós chegarmos aos dogmas falsos, a crenças cegas, enfim, isso é tudo turvação de caminho. Que a própria humanidade, os seres humanos, com seu raciocínio, é, colocaram esses entulhos, esses impedimentos. E todas as religiões hoje estão praticamente perdidas, dominadas pelo raciocínio. Por isso que elas são luciferianas. Só ilusões. A pessoa tem ilusões. Isso é mais grave ainda no cristianismo, o dito cristianismo. Porque através da pura doutrina de Cristo, os seres humanos foram distorcendo. Até o cristianismo primitivo existia certa pureza. Depois isso foi turvado. Agora, o importante é manter pura essa ligação. Nos nossos primórdios isso era natural. Acho que nem se falava de religião, simplesmente não eram plenamente intuitivos, não existia pecado. Então nem tinha esse conceito de religião, possivelmente não existia. Podia ter um líder, um sacerdote, assim, né? Isso existia, mas
alguns rituais, né? Enfim, né? Porque é um conjunto de maneiras de se cultuar a Deus, a espiritualidade, né? Não só da doutrina, dos ensinamentos, mas também a forma como se concentra, a reunião das pessoas com a mesma finalidade. É que nem uma orquestra sinfônica, que os diversos músicos, os diversos tipos de instrumentos, violino, violoncelo, flauta, enfim, todo o conjunto forma um corpo unido sob o regente, né? Vamos supor, os sacerdotes, que dá aquele volume, aquele trabalho conjunto. Isso é a função da igreja. Por isso que eu chamo de Igreja Nova Palavra, que seria... Agora, o que é a igreja? A igreja é a parte terrena, é onde a gente ancora essa religião, vamos supor, para que possamos vivenciar corretamente. O nosso corpo pode-se dizer, uma igreja, um templo, é onde nós ancoramos, né? essa religião, esse anseio para o alto. Então, por exemplo, uma pessoa sozinha, ela pode cultuar, pode se sintonizar e também buscar seu caminho, mas sempre será só uma pessoa, né? É que nem, por exemplo, um solista de violino está lá tocando, um pianista, bacana, tal, mas quando está um conjunto, né, aumenta a força, né, quando há uma sintonia, né, um anseio puro, isso é reforçado. Por isso que é importante, né, essa convivência das devoções, né, daí essa intenção da religião graalita e Igreja Nova Palavra, para que ela possa seja mais difundida para as pessoas essa questão. E é o que sempre busquei aí nas redes sociais, né? Tem uns 10 anos que eu busco divulgar essas questões. Inclusive a minha teoria também sobre os ossos de Cristo, né? Que estariam no Calvário de Gordon, em Jerusalém, no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon. O vídeo anterior, eu comecei com a intenção de falar sobre a religião graalita, né? E a Igreja Nova Palavra, que estou divulgando esse conceito, refletindo, né? Da importância que existe isso. Depois eu comecei a falar de clima, falei também a questão de Vênus, também é muito importante, que é habitada por seres humanos, né? O livro do Juízo Final, de Rosales von Sass, que é um livro editado pela Ordem do Grau na Terra. O livro do Juízo Final, que fala de temas como profecias, a terceira mensagem de Fátima, deuses, a morte terrena, as doenças e os sofrimentos, sono, sonho, o sol está morrendo, o cometa do juízo final. Então ela fala muitos temas. Rosales von Sass, ela foi a rainha do Levante, numa vida interior, Biltis. Daí ela escreveu um livro chamado Sabá, o País das Mil Fragrâncias, dessa recordação. Então foi ela que Jesus fez a referência que a rainha no juízo, a rainha do Levante, ela vos acusará no juízo. Então eu acredito que Rosales von Sass foi também a Maria Madalena. Isso é praticamente certeza. Deixa eu colocar aqui, essa aqui é a minha biblioteca. Eu gosto de, quando pego um tema, eu gosto de deixar bem claro, mesmo que eu vou circulando um pouco nas informações. Eu falei sobre o Sabá, eu vou mostrar o livro, a capa do livro, né?
de Sabá. Eu tenho aí uma coleção dos livros da Ordem do Grau na Terra, a maioria dos livros, né? Que é uma literatura onde tem a plena pureza espiritual, né? Não existe em nenhum lugar na Terra que tem tanto livros dessa categoria, né? Aí eu vou mostrar a capa. Sabá, o País das Mil Fragrâncias, Rosales von Sass. Editora Ordem do Grau na Terra. www.graal.org.br. Aqui a contracapa, né? Feliz Arábia, Feliz Sabá. Situada a 2.000 metros de altitude, a leste da Serra do Mar Vermelho, o país do aroma dourado ficou por um longo tempo isolado das impurezas e tristezas que transformavam a vida dos seres humanos num vale de lágrimas. Sabá das fragrâncias dos mirtos, mirras, incenso e bálsamo, dos valiosos papiros com os ensinamentos dos antigos sábios da Caldeia, da famosa viagem da rainha de Sabá em visita ao célebre rei judeu Salomão. São livros maravilhosos. Eu já comecei a ler esses livros há 30 anos, em 1988. Hoje eu leio bem menos, mas sempre procuro divulgar essa questão. E então estão falando do livro do Juízo Final, né? Aqui a contracapa está aqui. A primeira notícia de um vindouro e terrível juízo foi divulgada durante a construção da Grande Pirâmide do Egito. Sobre a Grande Pirâmide tem o livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, de Rosales von Sass. Então, foi divulgado durante a construção da Grande Pirâmide do Egito, né? o vindouro juízo. Né? Na Terra e no além. Na Terra e no além. Na Terra, a notícia foi retransmitida a todos os povos através de videntes de ambos os sexos, aliás, de geração em geração. Aproximadamente 1000 anos depois da anunciação do juízo final, chegou a notícia para a Terra de que, pelo fim do juízo, um grande cometa surgiria nos céus, desencadeando indescritíveis catástrofes. E mais, que através das catástrofes que ele desencadearia, a maior parte da pecaminosa humanidade da Terra desapareceria. Bom, então esse livro aqui é muito importante, fundamental hoje, né? Eu sempre digo que a mensagem do Grau, o autor, Abidrushim, é o prometido Espírito da Verdade, prometido por Cristo, enquanto que a autora Rosales von Sass, que foi uma discípula de Abidrushim, Manuel Abidrushim, Espírito da Verdade na Terra, ela foi o que igualmente Cristo prometeu, que a rainha do Levante, do juízo, ela os acusaria, né, perante o juiz. Falou nesse sentido, que ela retornaria à Terra. Né? E, enfim, falando ela fala do começo do juízo final, até tem essa questão do Nibiru, né, que tem até previsões que é estimativa de um astrônomo americano, Gil Broussard, que ele diz, bom, que em março ele cruzaria de 2021 a órbita da Terra, na ida, né? E após contornar o Sol, em maio de 1921 ele teria uma aproximação de mais ou menos 0,15 unidades astronômicas da Terra, que corresponde a uns 22 milhões de quilômetros. É uma distância, acho que umas 60 vezes mais distante que a Lua, mas
Esse cometa ele é chamado de P7X, ou seja, tem um diâmetro uns 7 vezes maior do que a Terra. Eu até calculei um pouco essa previsão de chegada aqui, de maior proximidade da Terra. Porque às vezes sempre se fala suposto Nibiru, porque a gente não tem confirmações oficiais, né? Existem até fotos, enfim. E as evidências indicam que seja realidade, mas enquanto ele não é visto, ele não é oficialmente é, mostrado, enfim, as autoridades se posicionarem exatamente, fica sempre a dúvida se ele existe ou não, se ele é uma realidade ou não. E eu suponho que sim, mas é por isso que eu sempre coloco suposto Nibiru, porque ainda não se tem. Mas é imediato, porque se for uma realidade, é, existe uma estimativa agora que em maio de 2021, daqui a 6 meses, 5 meses, não, aí são 7 meses, até maio, ele vai cruzar na sua ida, né, a órbita da Terra. Existe até uma previsão, tem um canal do YouTube, Tio Abaddon, que está uma estimativa que ele cruzaria a Terra, a órbita da Terra na sua ida em 22 de março de 2021, ou seja, daqui 5 meses. E voltaria na sua volta, após contornar o Sol, se aproximar da Terra ao máximo, né? E cruzar a órbita da Terra, em 21 de 5 de 2021, ou seja, 60 dias depois. Eu até calculei essa velocidade aproximada que esse astro teria, a velocidade média, né? Nesse período de 60 dias, ele teria uma velocidade de 85 km por segundo, aproximadamente. E isso é 3 vezes mais a velocidade que a Terra tem em sua órbita ao redor do Sol. Então é uma velocidade muito alta, né? Altíssima, né? Porque o cometa, quando se aproxima do Sol, ele acelera, né? Tem aquele efeito Stirling que chama. E tem esse desenho aqui que eu peguei justamente com as informações que tem esse canal. Que tem muitos astrônomos independentes que pesquisam isso. Então tem isso. Ele está na constelação de Sagitário, ele estaria, né? Porque a gente não tem certeza da sua existência. E ele na linha da eclíptica, essa aqui é a direção oeste, né? Por volta de 10 horas, até meia-noite, assim, meia-noite, lá para acho que uma hora da madrugada, ele está se escondendo na linha do horizonte, no sentido oeste. Tá, tô falando no sentido oeste. No sentido leste, você pode ser visível mais cedo, né? Mas agora ele já tá muito alto, né? Acho que a melhor observação é para o sentido oeste, por volta de a partir de umas 22 horas, acho que até no máximo meia-noite, né? Que esse é um período mais interessante para localizar a linha da eclíptica na constelação de Sagitário. Júpiter também está muito próximo, Júpiter e Saturno, e o Nibiru está aí. A coordenada aproximada, suponho que possa ser essa, né? 18,8 horas menos 23 graus. Ele estaria em outubro a uma distância aproximada de 3,3 unidades da Terra e 4,2 unidades astronômicas do Sol. Então é isso, o livro do Juízo Final fala aí sobre o grande cometa também. Eu só quero completar, porque eu troco um pouco os assuntos, né? Eu estava dizendo que o vídeo anterior, o tempo também é um pouco curto, né? 30 minutos até um tempo bom. Eu até poderia até gravar aqui no computador, né? Mas eu tenho pouca prática, a imagem, a câmera não é muito boa
E o som também é meio complicado, porque eu tenho fone aqui, mas no celular eu acho melhor gravar os vídeos, porque o áudio é bom, a imagem é boa e fica mais ágil também, né? Porque às vezes eu estou pegando um livro aqui, outro, aí até uma pessoa falou assim, por que você não deixa a câmera fixa e tal? Prefiro ficar segurando a câmera para ficar uma certa agilidade, né? Que eu tenho aqui, sempre estou consultando uma coisa aqui, outra lá. Então eu acho que o importante é que seja clara o que eu estou dizendo, que eu consiga passar bem as ideias. E é isso. Tenha um bom áudio, isso é importante. Agora, os temas eu tenho essas características de mudar um pouco os temas. Quando eu peguei esse primeiro áudio, o anterior, eu estava querendo falar sobre religião gralita. Você falar de clima, passei para Vênus. E, enfim, agora estou misturando um pouco, falando sobre o grande cometa. Agora, voltando a essa questão da religião gralita, é, eu tenho ideia como fazer esse ritual, né? É, é como existe desde que Abdrushim ele instituiu, né? Geralmente lá em Womperberg, na Áustria, naquele período que ele atuou de 1928 a 1938, ele até ser preso pelos nazistas, né? Ele quase foi morto, né? Conseguiu ser libertado, tudo, depois ele viveu menos tempo, mas ele foi proibido, né? Para divulgar seus livros e ter essas atividades do Graal, né? E lá em Womperberg, quando a Alemanha anexou a Áustria, naquele mesmo dia 12 de março de 1938, ele foi lá em Womperberg, no Tirol, e prendeu o senhor e confiscou a propriedade de Womperberg, né, que é a colônia do Grau. Só depois do final da guerra que essa propriedade, a partir de 1945, foi devolvida para, para a família viúva de Abdrushim, Frau Maria. Então as cerimônias, das devoções era isso. Se inicia com uma música clássica, um trecho, né? Talvez de uns 5, no máximo 10 minutos. Depois se faz a leitura de uma dissertação, ou então um trecho, se a dissertação for muito longa, mais ou menos de uns 20 minutos. E 15, 20 minutos. Depois, no final, as pessoas se levantam, oremos, né? Aí tem aquela oração que o próprio Senhor disse, né? Introduziu. Eu até recordo de cor porque eu já frequentei algumas devoções, na época que eu era membro da Ordem do Graal, isso já há muito tempo, de 1991 a 1994. Tinha uns 3 anos frequentando, poucas vezes, né? Tinha devoções, né? Da sede da Ordem do Graal na Terra, lá em Budas Artes. Campinas também, que próximo também tem uma sala de devoção, e, enfim. Tem também alguns outros lugares do Brasil, como Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Fortaleza, Franca, no interior de São Paulo, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Apucarana, Paraná. E tem o Movimento Internacional do Grau no Brasil, né? Tem em São Paulo, Rua Muniz de Souza, Cambuci. Tem também uma em Umuarama, no interior do Paraná. E então tem essa oração então, que se faz, né? A oração do Senhor. Na luz da tua criação nos encontramos. Cientes de ti, Senhor do universo. Cientes sim, do teu infinito poder, do teu eterno amor, da tua eterna sabedoria, tua eterna e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, lhe rogamos. Consente que a tua graça e tua infinita bondade se estendam sobre nós. Amém.
Essa é a oração que se faz no final das devoções. Aí depois as pessoas sentam novamente, aí começa a tocar um sininho, quer dizer, um som de um sino. Isso também no início, né, chamando as pessoas para a devoção, tem esse toque desse sino, né, som de sino. E depois de seguida as pessoas saem. Agora, eu penso nesse caso da religião gralita, né, ideia, se caso surgir, porque eu não registrei nada disso, só lancei ideia, né, mas eu acho que é muito importante. Depois dessa, eu penso que assim, seria interessante na área urbana também, né? Porque essencialmente essas células de devoções em templo são em áreas um pouco mais afastadas do centro, né? Áreas até rurais, mas isso para essa difusão tem que ser importante ser nas áreas urbanas, principalmente para estar próximo do público. E também o horário, né? Eu penso um horário talvez ao meio-dia. E depois dessa devoção, oferecer uma refeição frugal, né? Vegetariana para as pessoas, gratuitamente. Então eu penso tudo isso, não tem nada de cobrança de se houver essa instituição realmente surgir, né? Eu não sei até que ponto eu estou lançando ideia, né? Mas não tem nada dessa cobrança de dízimo, ofertas, nada disso. Seria tudo espontâneo. Né? Inclusive um almoço gratuito, uma refeição após as devoções. E depois, lá para umas 2 horas, teria uma reunião, uma sala, uma espécie de estudos, para se ler os livros e fazer perguntas e desenvolver. Então é isso. Muita paz, muita luz. Shalom.